Nossa pauta hoje é direcionada ao Dia Internacional da Mulher. Será que é 100% ou um pouquinho menos? As mulheres que não estão contentes com o seu peso, com o seu corpo, sempre querem perder um pouquinho mais? 100%? Não chega tanto. Quem vai nos responder, conversar conosco pela experiência é a doutora Patrícia Moro. Ela que é nutricionista, atende no nosso VidaCard aqui de Júlio de Castilhos. Patrícia, bom dia. É um mito ou não que nenhuma mulher está contente com o seu peso? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma preocupação muito feminina isso, né? Hoje, inclusive, por ser o Dia da Mulher, a gente vem falar desse assunto e é uma preocupação muito estética também, né, Carla? Mas que mulher que não gosta, né, de estar bem, de se sentir bem, de estar com o peso em dia. Mas, além de tudo isso, eu acho que estar bem, estar com o peso em dia é também uma questão de saúde, né? É qualidade de vida. É muito importante acionar no tratamento de algumas doenças e até mesmo na prevenção de algumas delas, né? O que é o primeiro passo? Não estou contente, quero perder 2, 5, 10, até 15 quilos. Qual o primeiro passo que não só a mulher, qualquer pessoa deve ter? Ok. Então, procurar um profissional da nutrição, né, que é o profissional indicado para ajudar nesse processo. É feita uma avaliação, é feito sempre um plano direcionado para um indivíduo que é único, porque cada um tem as suas próprias necessidades, tanto de gasto calórico, quanto em relação à rotina de trabalho, a horários. Começa-se por aí. Depois é preciso uma mudança de pensamentos em relação à alimentação. Mudar hábitos, muitas vezes, não é um processo fácil. É bem difícil, Carla, não é fácil, não é nada desafio, fácil. Né? É um desafio. Daquela rotina da alimentação. Exatamente, é um desafio que é diário, né? É preciso muita persistência, muita força de vontade, muita dedicação, organização também, né? E então começa-se assim. E claro que tem que ser sempre aliado a uma rotina de exercícios físicos, não se faz nada isoladamente, nada sozinho, não adianta ter muitas vezes uma dieta equilibrada sem atividade física ou vice-versa, né? E às vezes é um processo muito longo também, não é da noite para o dia que se faz isso. O emagrecer com saúde. Exatamente, com saúde. Tem outros métodos que até funcionam, mas é sem saúde, né? Muito rápido. Com certeza. Existe muita coisa, né, Carla? Existe muita coisa assim, ó, restritiva, muita coisa da moda, né? Isso atrai muita... as mulheres ficam fascinadas, às vezes, por essa perda rápida de peso, né? Que muitas vezes não é o mais indicado, porque às vezes não é saudável. Tem esse resultado, com certeza, rápido também, mas não é duradouro. Por isso que eu digo que precisa ter essa mudança de pensamento, pensar diferente em relação à alimentação. E isso é um processo que envolve a mente também, né? Não adianta emagrecer o corpo sem emagrecer a mente, né? A gente tem diariamente uma necessidade de quantas calorias em média? Tudo vai depender de cada indivíduo, mas mais ou menos em torno de 2.000 calorias. Né? Isso é o que precisaria. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde indica. Mas tudo vai depender da tua atividade. Se é uma pessoa que trabalha o dia todo sentada, sem gastar muita energia, né? Então há uma necessidade. É uma pessoa ativa, tem um trabalho braçal, faz muita atividade física, faz muito treino, é outra necessidade. Então, por isso que é muito individualizado, né? Não há um padrão exato e fechado para cada um, né? A gente ouve muito, tem alimentos que engordam, tem alimentos que emagrecem. E também ouve que a gente pode comer tudo, desde que em quantidades moderadas. O que é verdade, o que é mito nisso tudo? Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que
dentro de uma alimentação saudável, regrada, pode-se comer de tudo, né? Não tem nada que eu possa dizer não come, não deve. O que a gente não deveria comer, por exemplo? Refrigerante não deveria tomar, né? Não deveria usar frituras, gorduras em excessos diariamente, né? Não deveria comer X todo dia, não deveria comer pizza todo dia. Então, eu acho que se a gente tem uma base alimentar organizada, regrada, não é o X do final de semana, não é a pizza do final de semana que vai comprometer o teu esquema saudável. Esses alimentos seriam dosados. Uma vez na semana, que ela chega no final de semana, pode abusar um pouquinho? Exato, pode relaxar um pouquinho, né? Moderadamente, né? Tudo que é em excesso não é bem-vindo, né? Então, se tu fizer 6 refeições ao dia, né? Usar frutas, verduras, legumes, carboidratos de qualidade, produtos ricos em fibras, enfim, não pular refeições, não ficar muito tempo sem se alimentar. Se a tua base alimentar for assim, né, não tem problema que tu saia um pouquinho da tua rotina, que isso não vai comprometer. Mas é claro que tu não pode tornar a tua rotina toda errada. É isso que compromete, né? É isso que dá errado lá no final. E, consequentemente, vem o ganho de peso, né? O refrigerante é um mal para... Eu tenho a impressão que depois de um certo... Até quando a gente é jovem, o refri... O nosso colega, a gente vive brincando aqui com o Arthur. O Arthur toma muito refrigerante. Mas a gente, eu que tenho 40 anos, se eu tomar refrigerante do jeito que ele toma, eu viro um balão. Parece que o metabolismo mais tarde... né? O metabolismo mais tarde, ele já é muito mais lento. E a mulher... Não sei se é eu ou as mulheres que a gente conversa, mas quanto mais idade, mais dificuldade a gente tem para emagrecer. E parece que antes era tudo tão fácil, hoje a gente tem que ralar para emagrecer, né? Exatamente, isso é a ordem normal das coisas, né? É assim mesmo que acontece, com o passar do tempo, né? Com a idade chegando, o metabolismo tende a ficar mais lento, as mulheres principalmente tendem a ter mais dificuldade de perder peso. Né? Realmente, há 10 anos atrás era mais fácil, né? Fazia uma dietinha, aquela coisa rapidinha ali e perdia 2, 3 quilos. Hoje, com o passar dos anos, as pessoas sentem mais dificuldade. E é assim, realmente. E o refrigerante é uma coisa assim, ó, que ele não te agrega nutricionalmente em nada, não te traz benefício nenhum, né? É o que a gente chama de caloria vazia, né? Não tem, ali só tem açúcar, só tem conservantes, aditivos, um monte de tanto que é só ler o rótulo ali que a gente vê um monte de nome estranho que tu nem sabe o que é, mas que está ali que a gente está ingerindo, então não te traz benefício nenhum. E a gente substitui pelo quê? A gente sempre fala água, tem que tomar água, né? Recomendar 2 litros, às vezes é difícil a gente conseguir, é um hábito que temos que adquirir. Pelo menos, de 1,5 litro a 2, também depende da atividade que tu tem no teu dia a dia, mas é isso aí, tem que tomar, precisa, porque a água é essencial para o funcionamento do teu organismo, né? Faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, a gente não deve esperar sentir sede para tomar água, né? Porque quando a gente... é o erro da gente, o erro, né? Porque quando a gente está com sede, para o nosso organismo já está precisando de água, ele está gritando, né? Estou com sede. Então... eu gosto de dizer assim, ó, que a água tem muito do visual, né? Procura deixar uma garrafinha onde tu enxerga no teu local de trabalho, enfim, que tu está vendo. E coloca uma meta para o teu dia. Não adianta tomar 2 litros de água hoje e amanhã não tomar nada, né? São coisas que são diárias, assim como a alimentação. Não adianta se alimentar bem hoje e amanhã fazer tudo errado. Então, são coisas que a gente tem que ter como rotina. Procura deixar uma garrafinha onde tu consegue visualizar, que é mais fácil. Bom, tomei só uma até agora, então ainda falta mais uma, sabe? Isso facilita, né? O e gradual também. Não adianta a gente não tomava muita água, tomava no máximo 2 copos por dia, queria tomar 2 litros um dia para o outro, a gente não consegue, né? Não, qualquer processo a gente começa aos pouquinhos e vai melhorando com o passar do tempo. Tu toma devagarinho, toma os golinhos. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de tomar água,
É impressionante, parece bobagem, mas é. E isso vai se aprendendo, né? É aos pouquinhos que a gente vai melhorando essas questões. Quanto ao suco, que suco eu devo tomar? Claro que a gente sabe que o natural é o melhor suco, aquele que a gente pega a laranja, faz na hora. Mas se eu preciso comprar um suco de caixinha, para mim é mais difícil fazer todo dia, eu tenho que ter na geladeira. O de caixinha é saudável ou existem tipos? O ideal seria espremer a fruta, né, na hora ali, ou bater, enfim, fazer na hora e tomar. Sem adição de açúcar, né, de preferência. Pensar que se a gente for fazer um suco de laranja, a gente comeria uma laranja ou duas, né? Então, a gente faz o suco com aquela quantidade que a gente comeria. Então, vamos espremer uma laranja ou duas no copo, não mais do que isso. Às vezes, as pessoas acabam ingerindo muitas calorias porque colocam 2, 3, 4, 5 laranjas num copo. Então, isso é uma questão que a gente precisa cuidar. E o de caixinha, também não tem um ideal, assim, não deveria também ser muito usado, porque também é processado, né? Substitui por um natural, sem açúcar, que é mais Daí indicado. é o feito em casa. Feito em casa. Né? E o integral, aquele que tem as garrafas, principalmente de uva, o suco integral, aquele ali é saudável? Aquele é bem-vindo. São os mais indicados, né? E a uva tem as suas propriedades, né? Tem resveratrol, tem umas propriedades boas que ajudam a proteger a saúde do coração, tem antioxidante, ajuda a proteger as células. Então, aqueles ali seriam os mais indicados, com certeza. A gente vê, às vezes, aquelas publicações que mostram na caixinha a quantidade de açúcar que vem, de fruta e de água, né? Exato. Dá um susto. É bem aquilo ali mesmo. E aqueles que vêm sem adição de açúcar escrito ali, seria saudável? É para ser sem adição de açúcar, né? Mas às vezes a indústria nos passa a perna, né? Claro. Então, tem muita coisa embutida dentro da caixinha que a gente não consegue visualizar. É para ser sem adição de açúcar, realmente. É para ser, porque o rótulo é para ser verdadeiro, né? Eu tenho o depoimento de uma ouvinte, ela dizendo que mais importante do que fazer a dieta é fazer a reeducação alimentar, isso que você falou, né? E colocando novos hábitos. Ela disse que foi uma transformação para a vida toda. Ela está passando por um processo de emagrecimento há mais de 1 ano e meio e já eliminou 18 quilos. Ela disse que sabe bem como é. Que importante esse depoimento, isso é uma vitória. Né? Que orgulho dessa pessoa. Ela deve se sentir o máximo, né? Orgulhosa. Porque, como você disse, aquele emagrecer rápido, sem estar saudável, pode ser pior. Depois vem aquele efeito sanfona. Exato. Tem muita promessa de emagrecimento rápido, mas o processo, como eu falei lá no início, é um processo lento, principalmente se pretende perder muito peso, né? É preciso ter muita força de vontade, com certeza ela deve ter. Por isso que eu digo que é uma vitoriosa, uma mulher vitoriosa dando depoimento pra gente hoje. Exatamente, no dia de hoje. E esse processo, às vezes, demora anos, meses, anos. Isso é o natural, não é exagero. Demorei 2 anos para perder tantos quilos. É normal que isso aconteça, porque é um pouquinho a cada dia, né? Porque vai existir momentos que a pessoa vai cansar, vai voltar um pouquinho para trás e depois vai andar de novo, porque é assim que acontece, né? Muitas vezes é cansativo. Tem meses que não perde nada, né? Tem meses que não perde, mas não pode perder o foco, né? Então, por isso aquilo que eu falei lá no início da reeducação é realmente um aprendizado, né? Por isso que o nome é esse, é reeducação, né? É aprender de novo a se alimentar corretamente. E a gente precisa mudar isso lá dentro também, né? Lá na nossa cabeça, porque não adianta simplesmente tu começar uma coisa com um processo com um período pré-determinado, né? Com início, meio, fim. Cheguei no fim, alcancei o peso que eu queria. Bom, agora, ok, não preciso fazer mais nada, posso comer tudo o que eu quero, né? É aí que as pessoas erram. Então, por isso da reeducação. São mudanças de hábitos que a gente precisa ter, mas ter a consciência de que isso precisa ser duradouro, né? Precisa durar uma vida inteira.
não é por um tempo determinado, né? Se chegou ali naquele tempo e acabou, não se aprendeu nada com isso. Não houve a reeducação, né? Então, por isso que essas dietas, às vezes, muito restritivas, não te deixam isso como ensinamento, né? Porque tu não acaba não aprendendo isso. E esse tempo longo acaba fazendo com que as pessoas internalizem isso, né? Às vezes é sofrido, claro que é. Não é um processo fácil. Mas é importante para quem está fazendo perceber que o que ficou lá atrás, né, é uma lição, né? Tudo isso é aprendizado. E é para levar para a vida inteira, não é para acabar ali quando alcançou o peso desejado, né? Isso é muito importante. Eu tenho várias mensagens aqui de ouvintes adorando a entrevista, gostando das suas explicações, dizendo que você é uma ótima profissional. Essa participação é tudo pra gente, né? E quem ainda não mandou mensagem, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a doutora Patrícia, fique à vontade, é o 99729-1414. Patrícia tem uma dúvida em relação a... Você disse que a gente não deve ficar muito tempo sem ingerir nenhum alimento, muito tempo sem comer. Realmente temos que comer de 2, 3 horas? Como funciona isso? É realmente por aí? É exatamente por aí. Eu acredito nessa linha de trabalho. 5 a 6 refeições ao dia, não ficar muito tempo sem se alimentar, então isso compreende um café da manhã bem feito, né? Um lanche no meio da manhã, almoço, 1 a 2 lanches no meio da tarde, jantar e até, dependendo do horário do jantar, um lanchinho antes de dormir. É exatamente por aí que as coisas acontecem. Eu acredito nesse esquema de processo no emagrecimento. Tanto no emagrecimento quanto na manutenção da saúde. O café da manhã as pessoas muitas vezes não têm o hábito de fazer, né? E aí, lá se vão horas, além daquele período de descanso que tu estava em repouso, ficar mais toda manhã, às vezes, sem comer nada. Isso é muito tempo. E isso não é indicado, principalmente para a redução de peso, isso não é o mais correto, né? Então, realmente, é por aí. Se alimentar várias vezes ao dia, em pequenas quantidades. Aquela situação também que a gente tem... De manhã, posso comer bastante. Café da manhã, devo. E a gente faz ao contrário. A gente janta um monte e dá uma beliscada pela manhã quando come, como você disse. O café da manhã é fundamental e a gente pula ele. E a maioria das pessoas faz 3 refeições por dia ou até 2. O almoço e o jantar. O porquê dessas refeições fracionadas, né, várias vezes ao dia. Exatamente para a gente não chegar na próxima refeição e comer mais do que deveria, né? Então, um café da manhã ideal, com uma fruta, né? Alguma coisa de leite, um copo de leite, um café com leite, um iogurte, uma proteína tipo até um ovinho mexido, né? Delícia. Eu passei 10 dias de férias, 10 dias com mais tempo de manhã, porque a gente agora cedo, e fazer um ovo mexido, que delícia, né? É tudo de bom. Com orégano, com alguma sementinha, fica uma delícia. Uma fatia de pão integral, alguma coisa assim. Então, isso aí é perfeito, né? A gente percebe que quando faz um café da manhã assim, tu consegue, às vezes, passar quase toda a manhã sem sentir fome. Exatamente. Né? Então, isso é o ideal. Né? Ou chegar ali pelas 10 horas e conseguir comer apenas uma fatia de fruta. Não estar louco de fome naquele momento. E aí, quando as pessoas não fazem isso, chegam no almoço, né, e faz aquele pratão. E aí, geralmente, já come um pouquinho mais, já repetem. Então, as pessoas pecam aí. É nessa falta, às vezes, de organização mesmo. Tem uma pergunta do ouvinte lá de Nova Palma, acompanhando a nossa programação, perguntando das massas. A gente pode comer uma vez por semana, tipo massa de pizza que você falou, que saiu um pouquinho da rotina, mas a massa no dia a dia ela é saudável? Assim, ó, existem 2 tipos de carboidratos, né, que é dessa família. Aqueles refinados, que são feitos com farinha branca, que são os carboidratos simples, que têm um alto índice glicêmico. São aqueles que elevam a nossa glicemia num pico rápido, né, num tempo rápido, e baixam rapidamente também. E os carboidratos
complexos, que são aqueles derivados de farinha integral, enfim. O que a gente pode fazer? Isso não é proibido comer carboidrato, nem massa, nem, enfim. Desde que com moderação, com certeza. A gente não deve, então, comer massa todos os dias, por exemplo, né? Arroz, feijão, ok. Então, a gente tem uma determinada quantia de arroz no prato. Mais massa, mais batata, mais mandioca. Optar, né? Arroz ou massa. Então, divide a quantidade, né? Não tem problema que use 2 carboidratos, mas diminui a quantidade de cada um, né? Que fique numa porção adequada para aquela pessoa que vai consumir, né? Ou então, fazer trocas, né? Trocas inteligentes. Vamos trocar, então, aquele carboidrato refinado por um integral, né? Por uma batata doce. Hoje eu não vou comer arroz, mas vou comer uma batata doce. Então, são coisas que a gente pode aprender com o tempo. Não tem problema nenhum comer, mas não exagerar. Na quantidade moderada, não tem problema nenhum. Até porque o carboidrato ele é necessário para a nossa alimentação. É o que nos dá energia, né? A gente precisa, não dá para viver sem carboidrato o tempo inteiro. O que a gente pode, às vezes, reduzir. Mas ficar sem não tem como. Então, ele é bem-vindo, mas de maneira moderada. E agora vem a pergunta aqui no ouvinte também em relação ao pão. Pão integral realmente ajuda a emagrecer? Olha só. Geralmente é indicado, né? A questão não é o ajudar a emagrecer ou engordar, enfim. O produto integral, ele tem mais benefícios que aquele refinado que eu acabei de falar, que vem da farinha branca, né? Então, quando ele é integral, ele te dá uma maior saciedade, né? Ao invés de comer 2 fatias de pão branco, por exemplo, a gente consegue comer uma do pão integral e te dá uma saciedade por mais tempo. Seriam menos calorias? Não necessariamente. Se a gente for comparar um pão branco com o pão integral, se tu olhar ali um rótulo de um e de outro, inclusive o pão integral, ele é mais calórico que o pão branco, né? Façam isso, vão ao mercado e coloquem um ao lado do outro e façam essa comparação. Geralmente o integral, em calorias, ele é um pouquinho mais calórico que o branco. Mas, em contrapartida, ele tem mais benefícios que o branco, né? Porque ele ali tem as fibras, que a sua composição. Exatamente, a sua forma, a sua composição, nutricionalmente ele é melhor, né? Então, ele tem mais fibras, ele ajuda na função intestinal, para quem tem problemas no intestino, na motilidade intestinal, ele ajuda a baixar taxas de colesterol. Então, tem toda essa questão de que ele é mais saudável que o branco. Então, a gente geralmente coloca nas dietas de emagrecimento justamente assim, para ajudar em outras questões também. É mais que entra indicado. o saudável. Exatamente. Emagrecer com qualidade de vida. Qualidade de vida. Tem tantos comentários para ti aqui, Patrícia. O pessoal dizendo que é fácil passar pelo emagrecimento quando a gente estabelece uma rotina gradual. Isso que você disse, aos poucos mudando. Sendo muito radical, não consegue mesmo. É mais difícil. Porque tudo que é radical, geralmente é muito restritivo. É muito proibitivo. Não posso isso, não posso aquilo. Geralmente acontece assim. Dá resultado rápido, geralmente sim. Mas não estabelece aquela reeducação que eu te falei, né? Porque é tudo muito imposto, né? Não é gradual, não é pensado, não é amadurecido, né? E muitas vezes as pessoas querem esse resultado rápido, né? Porque é mais fácil, né? Perder rápido, você vê livre daquilo ali, ok. Mas geralmente se ganha rápido de volta. Então não fica essa reeducação, né? E aquela pessoa, tipo eu, assim, que tem que jantar à noite. Não, eu não consigo comer uma fruta, dali um pouco eu tô com fome. Eu tenho que jantar. Então a pergunta, quantas horas antes de deitar é o ideal fazer a refeição? Porque a gente às vezes tem o hábito de comer e deitar e dormir, né? Então quantas horas é saudável se eu preciso da janta, eu janto, tem arroz e feijão, é comida mesmo. E depois e dormir. Sim, o jantar à noite não é proibido também, né? Aquela coisa, eu só vou fazer um lanchinho, só vou tomar um cafezinho às 6 da tarde, depois não como mais nada, tá? Isso também não é o correto, né? Tudo vai depender da hora que tu vais dormir, né?
mas normalmente as pessoas não dormem muito cedo, né? Então, o ideal é que a gente faça uma refeição um pouquinho maior, em torno de 7h30, né? No verão a gente acaba jantando um pouquinho mais tarde, mas no máximo até 9 horas, né? E depois, quando vai indo para o lado do inverno, jantar até 8 horas, que ainda dá tempo, às vezes, de fazer um lanchinho, né? Ali por 9h30, 10 horas, ainda dá para fazer dá para comer uma fruta antes de deitar. 3, 4 horas antes, então, de dormir? Por aí. Mais ou menos. Que dá tempo de fazer a digestão, o processo de digestão todo, e tu conseguir dormir mais leve. E eu tenho uma pergunta, o feijão é saudável à noite? Pode. Eu gosto de tirar o feijão à noite. Gosto de recomendar, assim, de tirar. Já comeu ao meio-dia, tá ok, né? Arroz com feijão. Mas não é proibido. Também, numa quantidade adequada, pode comer, não tem problema. Mas se conseguir tirar, o ideal é que faça uma refeição mais leve à noite. Não precisa fazer aquele pratão à noite. Almoçou bem, ok. Dá para tirar o arroz e o feijão da noite. Deixar uma salada mais leve, um legume, um bife, um frango, um peixe, carne, alguma bife, coisa. Né? Salada uma e proteína, carne. uma proteína. E até um ovinho cozido, um ovinho mexido também, uma omelete, alguma coisa nesse sentido, assim. Uma batata doce, eu gosto muito de trabalhar com a batata doce, porque eu acho, assim, um alimento maravilhoso. Então, dá para colocar uma fatia de batata doce, é um carboidrato legal. E verduras, né? A sobremesa pode ser uma fatia de fruta, alguma coisa assim nesse sentido. Então, não carregar muito à noite, né? Essa questão da massa também, que as pessoas têm muita dúvida e gostam muito de massa, e, enfim. Bom, não vou consumir nesse período, então, né? Mas tudo é uma questão de se organizar mesmo. O equilíbrio. Equilíbrio, a palavra-chave é equilíbrio, com certeza. Patrícia, a gente adorou a tua vinda aqui, muito tranquila, passando com segurança as informações pra gente, e a gente vai fazer um pedido pra ti. A gente agendar uma vinda que você traga algumas receitinhas. Agora você falou na batata doce. Como fazê-la? Que modo eu introduzo no meu dia a dia? Alguns alimentos que a gente não tem aquele hábito que podem vir. Aí você monta pra gente umas 4, 5 receitinhas e traz pra gente conversar. As minhas queridas aqui dizendo, tá, e tem alguma dica de receita? Agora não dá tempo, a nossa entrevista já concluiu, mas é uma boa ideia. Como sempre, nossos ouvintes têm ótimas ideias. E a gente pode fazer isso daqui uns dias? Claro, combinamos e fizemos. Isso também faz parte do processo, né? Inovar os cardápios, né? A gente não precisa ficar limitado a comer arroz, feijão, bife e alface algo, todos os dias, né? Eu acho que isso evoluiu muito de um tempo para cá e as pessoas se dispuseram mais até a provar alimentos diferentes, e eu acho que isso é muito importante, para não ser cansativo também esse processo, né? Se permitir provar outras coisas. E tem muita coisa boa, né? A indústria dos alimentos, assim, inovou muito. Tem muita coisa natural que pode ser feita, que pode ser trocada. Eu tenho intolerância à lactose, o que eu vou usar? Tem outros leites que podem ser usados. Tem o leite de amêndoa, tem o leite de coco. Tem muita troca, né? E que a gente pode comer de tudo, com certeza, né? Com moderação. Mas essa coisa assim, de inovar, de mudar, de ser criativo na cozinha, né? Porque precisa cozinhar também. E daí pula a preguiça. Exatamente, né? Exige muita organização, mas tu tem que fazer alguma coisinha, tu tem que gostar. E muitas vezes tu tem em casa aqueles produtos, né? Só cozinha de maneira diferente. De maneira diferente, faz um tempero diferente, acrescenta alguma coisinha, usa tempero natural, abusa dessas coisas assim, que a gente pode plantar no vaso, um temperinho, alguma coisinha assim, isso faz toda a diferença. Né? Menos industrializados. Menos industrializado, quanto menos melhor. Isso faz muita diferença e isso ajuda muito. Essa relação com o alimento, a gente precisa ter isso. Precisa gostar disso, precisa conhecer o que ele tem de bom, o que vai me acrescentar, né? Quais são as vitaminas, o que... Daria para falar muita coisa, né? Mas nem vou entrar em detalhes nesse sentido, assim. Mas tem muita coisa que pode ser feita, né? Não preciso deixar de comer doce. Tem muito doce que eu posso, né, colocar no meu cardápio como uma sugestão de
de sobremesa, a gente pode usar o cacau, pode usar um adoçante natural ali. Então, tem muita coisa que pode ser feita e pode ser agregada sem fazer com que isso seja chato, né? Porque muitas vezes a dieta se torna cansativa. As pessoas fazem um tempo e não querem mais saber, porque se torna assim maçante mesmo, né? As pessoas enjoam. Então, por isso que a gente precisa ter essa relação boa com o alimento para que não torne uma coisa chata de ser feita, que seja prazeroso, que seja bom de ser feito. A gente faz com gosto, né? Exatamente. Patrícia, a gente está encerrando por aqui. Vou lembrar aos nossos ouvintes que a Patrícia atende no Centro de Saúde VidaCard, 32711211. Liga lá, marca com as meninas. É terça pela manhã que você atende lá, né? Terça pela manhã. A Patrícia também desenvolve um trabalho há mais de 10 anos no nosso lar Recanto do Amanhecer. Atende em Tupaciretã também. Nas quintas à tarde. Às quintas à tarde. Nossos ouvintes de Tupaciretã querem agendar com a doutora Patrícia, ela atende em Tupã também. Aonde você atende lá? Tem o contato? É lá na sede do VidaCard também. Do VidaCard também, o nosso VidaCard. Então, ligando aqui para Júlio de Castilhos, 32711211, você já se informa bem certinho. Patrícia, muito obrigada. Parabéns para nós, para todos os nossos ouvintes que participaram, que estiveram com a gente, estão na escuta da 14, esse dia especial. A gente sempre fala, nosso dia é todos, mas hoje é um dia de lutas, é um dia que tem história, né, que a gente deve valorizar também. Exatamente, hoje é um dia especial para todas nós. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos os ouvintes, a você, Carla, também. Obrigada pelo espaço e convido ao desafio de quem quiser tirar dúvidas, quem quiser fazer uma avaliação, quem quiser entrar para um processo de emagrecimento saudável. Estou à disposição ali no VidaCard. Dúvidas é só, né, entrar em contato com as gurias ali e marcar. Tá certo. Obrigadão mesmo. Obrigada, VidaCard. 32711211. A gente falou sobre emagrecimento saudável com a nossa nutricionista Patrícia Amor.